Olá, tudo bem? Eu sou o Otávio, seja muito bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje eu quero explicar por que eu tenho alguns vídeos onde eu falo sobre certas doutrinas ensinadas pelos adventistas. E eu sei que isso pode machucar algumas pessoas que pertencem a esse grupo, como eu sei também que tenho inscritos aqui no canal que são adventistas e até comentam aqui nos vídeos. E caso você faça parte desse grupo, não fique chateado, não se sinta ofendido, porque eu não estou aqui atacando você, eu não estou aqui criticando você. O propósito desse canal, desde quando eu comecei, já faz bastante tempo, foi apresentar questões de acordo com a visão bíblica. Então, a minha proposta é dar a você a opção de enxergar o outro lado. Porque muitas pessoas estão presas em certos grupos, em certas ideias e nunca ouviram o outro lado da história. E aí acabam achando que tudo que eles aprenderam, tudo que eles sabem está certo, é a verdade absoluta, mas porque nunca pararam para observar de fato o outro lado. Então a minha proposta é passar para você esse outro lado e nesse vídeo em especial é explicar por que eu falo algumas coisas contra certos pensamentos da igreja adventista. Não falo contra tudo o que eles ensinam, porque existem pontos que eu concordo, mas eu preciso trazer aqui para você um alerta sobre problemas que existem nas doutrinas adventistas e que talvez você que seja membro nunca parou para pensar isso, porque dificilmente alguns pastores ou professores vão ensinar estas coisas com muita clareza, mostrando o que existe na história do cristianismo em contradição ao que é ensinado na igreja, porque se fizerem esta comparação, vai ficar claramente identificado que é um ensino estranho. Portanto, nesse vídeo, eu quero que você preste atenção, tá? Nesse vídeo eu vou apenas apresentar por que eu não creio em todos os pontos da igreja adventista e por que eu levanto algumas questões aqui sobre alguns ensinos errados, tá? Então fique atento porque talvez sirva para você abrir um pouco mais os seus olhos e perceber que sim, existem questões controversas e problemas dentro das doutrinas adventistas e que sim, são heréticas de acordo com os princípios bíblicos. Mais uma coisa, com isso, eu não estou dizendo que ao criticar a doutrina, algumas doutrinas adventistas, que eu estou endossando doutrinas de outros grupos ou de outras denominações. Não é isso. Meu propósito aqui não é defender nenhum grupo denominacional, nenhuma religião, nenhum princípio teológico. Eu estou aqui apenas para apresentar para você questões que eu aprendi, que eu vejo no texto e colocar isso em discussão aqui para que você pense, para que você comente e que com os seus comentários eu aprenda também. E o que eu creio que todos nós devemos fazer é ouvir as opiniões, ouvir as ideias, as interpretações, ir atrás da informação, procurar qual é a origem, analisar com os textos, ver na história do cristianismo como é que essas ideias se desenvolveram e depois tirarmos as nossas conclusões. Eu acho que é insensato quando você simplesmente ouve uma ideia, apega-se àquilo e não ouve outras opiniões só porque são contrárias. Isso não é atitude de alguém sábio. O sábio ouve e vai atrás das informações. Muito bem, vamos lá. Por que eu não creio em algumas das doutrinas adventistas? Bom, muitas pessoas pensam que é por causa do sábado, né? Aliás, eu ouvi um expositor adventista em uma igreja, ele estava inclusive numa igreja da Assembleia de Deus, falando sobre isso, e ele disse o seguinte: eu não sei por que nos consideram, isso palavras dele, tá? Palavras desse expositor, e ele estava dizendo que muitas pessoas chamam ele de membro de uma seita porque ele guarda o sábado e não come carne de porco. Bom, quando eu ouvi isso, eu pensei o seguinte: ele não está sendo sincero, porque historicamente, e todos os que apontam erros na doutrina adventista e até consideram o grupo como uma seita, não é por causa do sábado, não é porque observa os 10 mandamentos, não é por causa disso. Esse seria um problema até aceitável, porque tem muitos grupos evangélicos que guardam o sábado e não são vistos como seitas, porque não tem outros problemas.
como é o caso do Adventismo. Então, o problema do Adventismo não é o sábado, não é pensar em guardar a lei, não é isso não, tá? O problema é muito mais sério do que isso. O problema é realmente mais profundo, o que talvez a maioria das pessoas que são deste grupo nunca perceberam e olham apenas esse lado superficial. Olham só o sábado. Ah, mas o sábado está na Bíblia. De fato, o sábado está na Bíblia. Mas o que eu quero que você entenda é que o problema da Igreja Adventista não é o sábado, não é ensinar a guarda da lei. Não é esse o problema. O grande problema da Igreja Adventista, eu vou falar agora. Primeiro, é crer no espírito de profecia de Ellen White. E aí, quando você ouve eu falar isso, talvez você, já não está acreditando em Ellen White. Bom, a questão é você estudar, é você ler o que ela escreveu. Não ficar ouvindo e aprendendo o que os pregadores adventistas ensinam que ela ensinou. Vai você mesmo na fonte, pega os livros dela, vai estudar, vai comparar, vai analisar. Porque obviamente que todos os que são membros de seus grupos e pastores e que vivem daquilo ali, que tiram seus salários daquele grupo, obviamente que eles vão ensinar aquilo que o grupo ensina. Isso não só na Igreja Adventista, você vai ter isso em todos os grupos, em todas as igrejas onde os pastores são financiados pela instituição. Eles são obrigados e vão ter que ensinar aquilo que a denominação ensina. Por isso eu falo para você, não vá atrás do que só o que os próprios pastores estão falando. Vai atrás, vai na fonte, pega os livros e vai ler. Então, veja bem, a questão de Ellen White é um grande problema dentro da Igreja Adventista. Não dá para eu concordar com isso. Porque consideram os escritos, isso está no site oficial, tá? Que eu vou falar agora está no site oficial. Os escritos de Ellen White são considerados inspirados no mesmo nível das Escrituras. Então, este já é um dos grandes problemas. Ou seja, Ellen White, os escritos dela estão no mesmo nível de inerrância das Escrituras, de inspiração das Escrituras. Está no site oficial, lá está escrito: nós não cremos que os escritos de Ellen White sejam diferentes dos escritos bíblicos. Ou seja, os escritos de Ellen White são considerados no mesmo nível ou são iguais aos escritos das Escrituras. Esse é o primeiro problema. Veja que o sábado não chega nem perto de ser um problema diante disso, tá? E aí, se você considera então que os escritos de Ellen White estão no mesmo nível de inspiração dos escritos bíblicos, dos profetas bíblicos, você tem que acreditar em tudo que ela escreveu. E aí é que eu estou dizendo, vai atrás, você é dessa igreja, você pertence a esse grupo, vai atrás de descobrir o que ela escreveu. Vai ler todos os livros dela e você vai ver quantas coisas estranhas, inclusive tem algumas aqui no canal que eu já expliquei, criancinhas com asas, ela viu Enoque em outros planetas, enfim, né? São coisas realmente assim, difíceis de engolir teologicamente. Mas, se você acredita, tudo bem, isso é com você, eu só estou aqui alertando. E aí você tem um outro problema, para alguém se tornar membro da Igreja Adventista e ser batizado na Igreja Adventista, tem que obrigatoriamente reconhecer o espírito de profecia em Ellen White. Se não fizer isso, não será aceito como membro da Igreja Adventista. Veja os sérios problemas. Eu quero que você pense nisso. Eu não creio em muitas das doutrinas adventistas, primeiramente por causa de Ellen White, por causa dos absurdos que ela ensina e por causa desta obsessão em aceitar que ela seja de fato uma mulher inspirada por Deus e que os seus escritos estejam no mesmo nível das Escrituras Sagradas. Então isso eu não aceito, eu não concordo. Por isso eu estou aqui passando isso para você. Se você concorda, tudo bem, você pode discordar comigo, mas vai ter que dizer, é porque eu concordo que Ellen White é profeta realmente, uma profetisa do Senhor e que sim, os escritos dela está de acordo com as Escrituras. Se você pensa assim, ótimo, tudo bem, é com você. Eu só estou aqui nesse vídeo explicando por que que eu critico e por que que eu não creio em algumas das doutrinas adventistas. Agora, tirando um pouquinho Ellen White, né, deixando um pouquinho Ellen White do lado, que é sim um grande problema dentro da Igreja Adventista, que se inclusive a Igreja Adventista tirasse Ellen White do caminho, já seria praticamente
uma igreja evangélica, né? Poderia já estar quase sendo uma igreja evangélica, mas ainda tem um outro problema muito sério, e esse problema não vem necessariamente diretamente, né, de Ellen White, mas vem até antes dela, só que ela endossa isso. E que é um grande problema também dentro das doutrinas adventistas, entre outros. Eu estou apenas colocando aqui Ellen White para você pesquisar os ensinos dela. E agora eu vou te trazer o que para mim é ainda pior, porque isso realmente é uma heresia teológica. Uma heresia que afeta a questão da salvação. Além de que Ellen White, na questão do sábado, como eu já disse, que o sábado não é um problema, mas Ellen White transforma o sábado em um problema. Por quê? Porque, segundo Ellen White, guardar o sábado implica em salvação eterna. E aí você pode pesquisar isso, vai encontrar alguns pastores adventistas dizendo que não é bem assim que ela quis dizer, mas é. Guardar o sábado implica em salvação eterna, ou seja, a guarda do sábado é essencial para a salvação. Então esse é mais um problema aí que eu estou apontando que vem de Ellen White. Mas agora o que eu vou falar para você não tem necessariamente origem em Ellen White, porém ela endossa, mas é a questão do juízo investigativo. Você já pesquisou sobre o juízo investigativo? Já te ensinaram, você que é dessa igreja, já te ensinaram o que realmente é o juízo investigativo? Muito bem, eu vou falar aqui superficialmente para que o vídeo não fique grande, que já está ficando na verdade. O juízo investigativo, na verdade, é uma tentativa de corrigir um erro que ocorreu lá em 1844, quando houve o grande desapontamento. O que foi o grande desapontamento? Se você é adventista, você deve saber, faz parte da história adventista. Em 22 de outubro de 1844, foi marcada a data da volta de Cristo. Né? Eles estavam aguardando a volta de Cristo. Não aconteceu. Para corrigir esse erro, posteriormente foi sugerido que, na verdade, eles entenderam errado a contagem, entenderam errado a profecia sobre a vinda de Cristo. Que, na verdade, não é que Jesus ia vir fisicamente, mas que em 22 de outubro de 1844, Jesus entraria no Santo dos Santos, num santuário celeste, para fazer ou para terminar a expiação dos pecados. Então, segundo essa doutrina do juízo investigativo, Jesus está investigando os pecados para concluir a obra de salvação. Se isto não é heresia, meu irmão, eu não sei o que é. Porque esta doutrina do juízo investigativo surge para tapar o buraco de um erro, né, de uma data marcada para a volta de Cristo. Como não aconteceu, corrigiram este erro dizendo, não, é porque nós entendemos errado. Na verdade, a profecia não estava errada. É porque em 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no santuário para fazer a expiação dos pecados. Bom, qual é o problema disso? O problema disso é que Jesus então não concluiu a obra de salvação na cruz. Os pecados não foram expiados definitivamente na cruz. Jesus está concluindo isso, ele está investigando, ele está analisando a vida das pessoas e vendo aqueles que realmente serão salvos. Basicamente é isso. Provavelmente você vai encontrar pastores adventistas contornando todo esse problema, trazendo para você uma outra visão, mas no fundo é isso, tá? Eu sugiro que você pesquise, que você vá atrás disso. Aí onde é que está o problema? Quando Jesus estava na cruz e ele estava ali entregando o seu espírito, qual foi a frase final que ele disse? Está consumado. Está consumado. A obra de salvação foi concluída na cruz. Jesus não está investigando nada, já foi concluído na cruz. A nossa salvação, o perdão dos pecados foi estabelecido definitivamente na cruz. Quem crê em Cristo já está perdoado. Quem não crê já está condenado. Não tem isso de agora Jesus começou a investigar. Então eu quero que você, pelo menos, escute isso que eu estou falando e vá atrás da informação. Não fique simplesmente pensando, você está criticando os adventistas. Olha, quando eu falo aqui é porque eu já pesquisei. É porque eu já fui atrás, é porque eu estou vendo, olha, isso daqui é um problema. Tá? Então pensa nisso. Ellen White, juízo investigativo, guardar o sábado implica em salvação eterna, ou seja, Ellen White tem inspiração do mesmo nível das Escrituras.
Jesus não concluiu a obra da salvação, entre outros problemas, que eu não vou mencionar aqui, mas existem outros problemas. Então, guardar o sábado não é o problema, tá? O problema são essas outras questões, que talvez você não saiba, e eu estou aqui recomendando que você pesquise. Então, meu querido, olha, não fique envolvido ou iludido com a instituição, com alguns gurus, com algumas pessoas influentes, alguns pastores influentes dentro do movimento, que falam bonito, que têm grandes formações. Não fique atrás dessas coisas. Vá atrás da Escritura, vá atrás da história. E não simplesmente descarte aquilo que os outros estão apontando, os erros que os outros estão apontando. Quando alguém aponta problemas, eu acho bom, porque eu vou atrás para analisar. Eu falo, olha, tem um problema nessa doutrina, tem um problema nesse ensinamento. Eu vou atrás, porque se eu estiver errado, eu vou mudar, né? Eu vou mudar, porque a regra tem que ser as Escrituras. Então, o que eu estou fazendo aqui é alertando você, não estou incentivando você a mudar, a deixar... Não, estou falando, vai você atrás da informação. Vai você, pesquise a história, pesquise a origem, veja como tudo começou, vai ler todos os escritos, vai analisar conforme as Escrituras. E aí você tira a sua conclusão. Se você quer continuar, ok. Eu só estou aqui, mais uma vez eu vou falar, apresentando por que eu, em alguns vídeos, eu venho condenando alguns princípios, algumas doutrinas que são ensinadas pelo Adventismo, porque são heresia. Então pense nessas questões. Não pense que a gente está criticando ou que eu estou falando, apontando, porque guarda o sábado, porque vocês não acreditam no sábado, porque vocês guardam o domingo. Eu não guardo domingo. Tá? Aliás, eu tenho um vídeo aqui onde eu explico que nem sábado nem domingo é mandamento para a igreja. Nós estamos em um outro momento. Não entender essa diferenciação em lei e graça é que causa todo esse transtorno, né? Todo esse problema. Então, pelo menos escuta o que eu estou falando em respeito aos meus inscritos que são adventistas, os quais eu amo, os quais eu respeito, os quais eu vejo e leio todos os comentários. Eu estou aqui pelo menos falando, olha, vai atrás você, não precisa acreditar no que eu estou falando não, vai você atrás e vá pesquisar. Fique esse alerta aqui para você, não seja iludido por instituições bonitas, porque parece que a igreja está crescendo muito, porque parece que é abençoado, porque, meu querido, isso não significa que estejam certos. Vai atrás das informações. Pesquise Ellen White, pesquise a história, pesquise o grande desapontamento, pesquise a origem do juízo investigativo, entre outras doutrinas que são ensinadas, que ao meu ver também são heréticas. Como eu disse, existem pontos que eu concordo, sim, tem coisas boas que são ensinadas, que estão de acordo com as Escrituras, e nessas coisas eu concordo, mas eu não posso concordar na totalidade, principalmente por causa desses pontos que eu expus aqui para você. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.